Obrigado por se juntar à nova igreja. Nós amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Hoje eu quero falar com vocês sobre aprendendo a ser filho. Esse é o tema da nossa conversa nessa manhã. E quando eu penso nesse tema, me vem uma ideia na mente, que é a ideia de um expert teórico. Alguém já conheceu um expert teórico? Eu vou explicar o que é isso. É um paradoxo, né? Mas um expert teórico é alguém que sabe tudo sobre um determinado assunto na teoria. Quem já conheceu uma pessoa dessa aqui? Ele sabe tudo sobre aquele assunto, ele sabe te dar todas as referências, ele sabe falar, não, é isso, a história aconteceu assim, assim, assado, e é assim que tem que fazer, é assim, não pode fazer assim, tem que fazer assim e tal. Beleza, toma aqui, faz. Não, peraí. O cara, na hora de fazer na prática, ele não consegue contribuir, né, corresponder com o nível de entendimento que ele tem sobre aquele assunto. Em futebol acontece muito isso, né? Quem não gosta de futebol, me perdoe, não perca atenção aqui, só um momentinho eu vou falar. Mas futebol é muito comum a gente ver esses expert teóricos, né? Todo mundo entende muito de futebol, não é verdade? Todo mundo gosta de falar, caramba, esse técnico é burro demais, mas ele tirou esse cara, será que ele não viu que a melhor opção era colocar aquele outro cara no lugar? E aí ele colocou esse cara, retrancou o time, e agora o time vai perder e tal, por isso que o time perde, tá vendo? O cara não entende. Nossa, esse jogador é muito ruim, cara. Na cara do gol, o gol aberto, ele vai e chuta para fora, o cara ganha milhões para fazer gol e não consegue fazer esse gol. Se eu tivesse no lugar dele, eu fazia muito melhor. Aí, coloca uma bola no pé do sujeito, é um desastre. O cara não consegue dar um passe certo, não consegue fazer nem 3 embaixadinhas direito, não sabe o que é um cruzamento, não sabe fazer nada, mas ele é expert no assunto. Né? Tem gente que ganha dinheiro com isso, a gente chama eles de comentaristas. Tem algum comentarista aqui, gente? É brincadeira, tá? Então, existem muitas pessoas que entendem muito sobre determinado assunto apenas na teoria. E por que eu falo isso? Porque quando o assunto é a paternidade de Deus, é ser filho de Deus, a gente pode entender muito sobre o assunto. Sempre vai ter alguém que vai falar, mas João, eu estou careca de saber sobre isso. Todo domingo o Fragali está aqui falando, Deus é seu pai, Deus é seu pai, Deus é seu pai. Eu estou até enjoado, ele já falou isso várias vezes, tem até aquele ditado, fala, Deus é pai. Eu sei disso, sei que Deus é pai, estou careca de saber disso. Mas, será que a gente está careca de viver isso, de experimentar a Deus como nosso pai? Porque a gente pode muito bem entender que Deus é Pai, e saber na teoria, e saber os versículos, saber citar todos os versículos, e saber falar isso. Não, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. Mas na prática do nosso dia a dia, na vivência do nosso cotidiano, a gente não experimenta isso, muitas vezes. Quando o assunto é ser filho de Deus, ter Deus como nosso Pai, a gente pode acabar virando esse expert teórico, que a gente sabe tudo sobre esse assunto, mas não sabe muito bem como vive esse assunto. Lá em Romanos 8, no versículo 15 e 16, Paulo diz o seguinte, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Esse versículo é um desses muito conhecidos que fala sobre a paternidade de Deus. Fala que nós somos filhos de Deus, que Deus é o nosso Pai. Mas eu acho interessante que ele fala que nós fomos adotados como filhos.
ser pai é a natureza de Deus. A gente tem muita tranquilidade em entender isso e em ficar bem com isso, né? Até na Trindade, uma das pessoas é o Deus Pai. Então, o próprio nome de Deus é Pai, e acaba que às vezes a gente enxerga Pai como um nome ou um título de Deus. Ah, Deus é Pai, então a gente entende isso. A gente entende que Jesus veio revelar a glória do Pai, que Jesus era o unigênito do Pai, que Ele veio revelar Deus como Pai. A gente não tem nenhum problema de entender que Deus é um Pai amoroso, que Deus é Pai. Mas, muitas vezes, a gente tem dificuldade de ser filho. O que eu quero dizer com isso? A natureza de Deus é ser Pai, mas não é da natureza do homem, normalmente, ser filho. Tanto que Romanos acaba de falar que nós fomos adotados como filhos. Alguém que é um filho adotivo foi alguém que não foi gerado naturalmente como um filho daquela pessoa, mas ele se tornou legalmente filho. É claro que a gente entende que quando a gente aceita Jesus, a gente é transformado, a gente nasce de novo e é gerado como filho de Deus. Mas nem todo ser humano, quer dizer, o ser humano não nasce como filho de Deus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 12, João fala: contudo, aos que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, se tornar filho de Deus é um evento que acontece quando você recebe a Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador. Então, nem todo mundo, desculpa te desiludir, mas aquele ditado, eu também sou filho de Deus, na verdade, não é bem assim. Desculpa te falar isso. O cara é ateu e fala, eu também sou filho de Deus. Não. Filhos de Deus, todo mundo é criatura de Deus, todo mundo foi criado por Deus, mas filho, somente quem recebe a Jesus, somente quem aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quando um casal resolve adotar um filho, e ele adota esse filho com 12 anos, você entende que legalmente aquele filho, aquela criança já é filho daquele casal? Eles já passaram o papel, a criança já tem o nome do pai, o nome da mãe, ela já é filha. Mas você concorda que tem um tempo de adaptação até que ela entenda que ela realmente é filho, que ela realmente faz parte daquela família, que aquele casal, aqueles são os pais dela de verdade. Tem um tempo até ter essa adaptação, concorda comigo? Agora imagina se você adotasse uma criança com 18 anos, com 20 anos. Você acha que seria mais fácil ou mais difícil dessa pessoa entender que é filho? Mais difícil. Muitos de nós aqui aceitamos a Jesus com 20 anos, talvez 25, 30, não sei. Então imagina quão é difícil para a gente entender e aceitar essa realidade de que nós somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. No Espírito, a gente já tem essa filiação, a gente já tem direito de viver como filho, a gente já é filho, Deus já enxerga, Deus já é nosso Pai, mas a gente ainda precisa entender o que é ser filho, a gente precisa aprender a viver como filho. Quais são os direitos de um filho? Quais são as responsabilidades de um filho? O que um filho tem direito? Quais são os poderes do filho? Timóteo pregou essa série lá em Ipanema. Quais são os poderes dos filhos, o direito dos filhos? Então eu tenho que entender e aprender o que é ser filho. Então Deus é Pai, mas nós precisamos aprender a viver como filhos. Você já é um filho, mas você precisa entender e aprender a viver como filho. A primeira coisa, a gente precisa aprender a se relacionar como filho. A forma como você enxerga Deus vai ditar como você se relaciona com Ele. E vai ditar tudo na sua vida, como você vive a sua vida, né? Vai ditar cada detalhe do seu dia a dia. Você tem algumas formas de você enxergar Deus. Muita gente enxerga Deus como patrão. O que é um patrão? Aquela pessoa que está ali te cobrando. Ela está ali esperando que você entregue um resultado
e se você não entregar aquele resultado, ela vai te cobrar, ela vai diminuir o seu salário, ou então ela vai te mandar, rua, vai embora. E você está constantemente naquela pressão, e raramente você tem assim, tranquilidade de falar com o seu patrão. Se o seu patrão fala, fulano, vem aqui, Timóteo, vem aqui na minha sala, você já treme nas bases. Oh, meu Deus, o que ele quer falar comigo, Senhor? Você não tem liberdade com o patrão, porque o patrão é essa figura de alguém que cobra, de alguém que está sempre exigindo de você. E aí quando você vê Deus como seu patrão, você está constantemente com um peso, constantemente se sentindo cobrado. Mas caramba, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas, e aí você começa a monitorar a sua performance espiritual. Não, mas espera aí, não, essa semana eu estou orando direito, então Deus está feliz comigo, tá? Ih, caramba, esqueci, né? Passou o feriado aí, eu fui viajar e tal, nem peguei na Bíblia, nem falei com Deus e tal, e agora Deus não está tão feliz assim comigo, né? Ele vai deixar de me dar uma bênção, vai cortar ali o meu, né, diminuir ali a bênção, o meu salário ali, né? E outra coisa, um empregado, ele trabalha para receber um salário, ninguém aqui trabalha de graça, né? Então, quando você enxerga Deus como seu patrão, você está falando, Deus, eu estou fazendo essas coisas porque eu quero ser abençoado. E aí você começa a cobrar, né? Caramba, mas Deus, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e você não me abençoou, você não me deu a bênção que eu pedi, você não fez aquilo que eu esperei. Esse é um espectro. O outro espectro, o outro lado do espectro, é quem enxerga Deus como empregado. Tem gente que enxerga Deus como empregado. Deus está aqui, o Senhor do universo está aqui para satisfazer as minhas necessidades, as minhas vontades. Não deixa de ser verdade, Ele quer satisfazer as suas necessidades, Ele promete isso, mas não é por uma obrigação. E de repente Deus está aqui para servir você. Caramba, e aí você começa a cobrar, né? Caramba, Deus, que história é essa? Não foi isso que eu te pedi? Eu pedi para acontecer desse jeito, e aí aconteceu de outro jeito, e aí, que história é essa? Você não está fazendo o seu trabalho direito, Deus. Pô, você falou que Ele trabalha para os que nele confiam. Não, você está lendo esse versículo errado. Hã? De repente você está numa posição de cobrar a Deus, provai-me nisso. Não é bem assim. Provai-me nisso em fé, sim, claro, mas não numa postura de que agora Deus é seu empregado e Ele tem que dar satisfações a você. Deus não quer que você veja Ele como seu patrão, ou seja, que você faça coisas por Ele. Deus não quer que você veja Ele como empregado, ou seja, que Ele está ali para fazer coisas por você. Mas Deus quer que você veja Ele como pai. E um pai, ele está preocupado em fazer não coisas não que o filho faça coisas por ele, mas ele quer fazer coisas com você. Então ele não quer para você, ele não quer de você para ele quer fazer com você. Ser filho é focar em relacionamento antes de comportamento. Quando você tem uma mentalidade de servo, você está sempre focando em comportamento. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, senão eu não vou estar mais na posição que eu estava com Deus. Quantos aqui são pais? Poxa, hoje é o culto que tem mais pais, gente, caramba. Deixa eu te perguntar aqui, pais, sejam sinceros, tá? Seu filho já te desobedeceu? Alguém aqui é pai e o filho não desobedeceu? Levanta a mão. Se você levantar a mão, de duas, ou seu filho acabou de nascer, ou então tem alguma coisa errada nesse seu relacionamento. Cara, o filho, eu sou filho, gente, eu sei que eu já desobedeci meus pais. É normal que o filho desobedeça, não é certo, tá, gente? Mas acontece. E aí deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quando o seu filho te desobedeceu, você virou para ele e falou, filho, não é uma vez que você me desobedeceu, não é duas, não é três, você já me desobedeceu 50 vezes, nesse mês. Então deixa eu te falar uma coisa, você não é mais meu filho. Rua! Alguém já fez isso?
Ou então, não, filho, você me desobedeceu. Você não vai comer hoje, vai ficar trancado lá no seu quarto. Gente, se você conhece alguém que fez isso, o número certo é 190 para você ligar, tá? Pode denunciar, porque isso não é a coisa certa a se fazer. Quando você é filho, você não deixa de ser filho quando você erra, quando você desobedece, quando você falha. Você não deixa de ser filho quando você não cumpre uma obrigação ou um dever. Você não é um escravo, você não é um empregado, você é filho. E o filho é filho por natureza, e não porque ele faz alguma coisa. Ah, você agora é mais filho ou menos filho. Não, você é filho. Ser filho é ser antes de fazer. Quando você sabe quem você é, você vai saber o que fazer, né? E eu não estou falando de forma nenhuma, né, que, caramba, você é filho, então vai embora e faz qualquer coisa que você quiser, está liberado geral. Não, deixa eu deixar uma coisa bem clara, pessoal que está assistindo na internet, que gosta, né, os haters da internet, que gostam de comentar, deixa eu já falar para vocês, a nova igreja é totalmente contra o pecado, amém? Mas a gente entende que a solução para o pecado não é focar no pecado, mas é focar na consciência de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos filhos amados de Deus. Há um poder quando você entende que você é amado por Deus, e isso gera transformação na sua vida, e isso gera uma mudança. Tem uma história que eu queria contar para vocês, alguém me contou essa história, e eu achei muito interessante. Que tinha uma mulher que ela adotou, um casal, na verdade, adotou um filho, e esse filho tinha muitas dificuldades, né? Ele era um filho bastante rebelde, e ele fazia tudo como se estivesse testando ali aqueles pais, e ele sempre fazia as coisas meio que vendo qual seria a reação dos pais. E um dia a mãe chegou para conversar com aquele filho, e o filho começou a perguntar: mãe, se eu fizer isso, eu vou deixar de ser seu filho? Se eu reprovar na escola, eu vou deixar de ser seu filho? Ela: não, você não vai deixar de ser meu filho. Aí ele foi piorando, né? Mãe, e se eu matar a aula? E se eu bater em alguém, bater em você, eu vou deixar de ser seu filho? Ela falou: não, olha, eu vou ficar muito triste, eu não quero que você faça isso, mas não, se você fizer isso, você não vai deixar de ser meu filho. Não há nada que você possa fazer que vai fazer você deixar de ser meu filho. Eu sou sua mãe, o seu pai é seu pai, para sempre, independente do que você faça. Quando aquele menino entendeu isso, mudou completamente o quadro. E ele já não estava mais fazendo aquelas coisas para testar até onde ia a paciência dos pais, porque ele entendeu que não importava o que ele fizesse, ele ia continuar sendo filho. Eu quero te falar hoje que não importa o que você faça, você continua sendo filho. Você não precisa testar o amor do seu pai, ele te ama. E se você errar, ele continua te amando e ele continua sendo seu pai. Se você acertar, ele continua te amando, ele continua sendo seu pai, ele continua orgulhoso de quem você é, mas não por causa do que você faz, mas por causa de quem você é. Quando você é filho, você faz a vontade do seu pai, não por peso ou por obrigação, mas porque você ama, porque você é grato. Os filhos, eles têm essa atitude de gratidão com o pai, e eles escolhem fazer a vontade do pai, eles escolhem servir o pai, não por medo, mas por amor. E parte do relacionamento, uma parte fundamental é diálogo. Sem diálogo não há relacionamento, não é verdade? E a forma que a gente tem para dialogar com Deus, o nome que a gente deu para isso é oração. É um nome chique, né, que a gente resolveu dar para falar com Deus, é orar, é oração. E quando você chega para conversar com alguém que você não tem intimidade, que você não conhece, alguém importante, né, você geralmente chega cheio de não me toques, né, cheio de caramba, cuidados, né, cuidado com as palavras, escolhe bem as suas palavras, e você fala: não, Senhor, o Senhor poderia né, me dar licença e
quero fazer um pedido aqui, etc. Mas quando você entra na presença do seu pai, eu pelo menos quando eu entro na presença do meu pai, eu não tenho reservas, eu não tenho, não, será que se eu falar isso, meu pai vai... Não, eu simplesmente chego, pai, olha só, estou precisando disso, deposita aí na minha conta e está valendo. Mas agora é ele que está pedindo para eu depositar na conta dele. Aí, eu simplesmente chego e converso com ele. E aí, como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido a nossa conversa com Deus? Será que a gente tem conversado com Deus como uma criança que conversa com o pai? Ou a gente chega cheio de, ó eterno Senhor. Tem que até mudar o R, acho que é mais religioso. Eterno Pai. Quando fala Pai, que está assentado sobre o trono, e querubins que voam e rodeiam. Quero aqui, por favor, se você não estiver muito ocupado aí, olhando todas as galáxias e mantendo tudo no lugar, mas, desculpa incomodar, mas, se você puder, eu estou com um problema lá no meu trabalho, e assim, eu sei que você provavelmente não vai ouvir, você não, o Senhor, que é falar você, pelo amor de Deus. E aí você tem esse relacionamento formal. Às vezes será que você vê Deus com um cara de terno e gravata, todo formal, e você tem que entrar na presença dele, cheio de maneirismos, meretíssimo, aleluia. Cara, Deus é o seu pai. Você tem que entrar na presença dele com liberdade. Quando os religiosos, os fariseus, e quando os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus, Senhor, mestre, ensina a gente a orar, ensina a gente a falar com Deus. E aí eles acharam que Jesus ia começar, Não, quando vocês forem orar, falem assim, Adonai Elohim Tzidkenu Alahara. Em hebraico, uma coisa assim, mega formal. Não, mas Jesus falou, quando vocês forem orar, falem o seguinte, Pai. Comecem da seguinte forma, papai. A palavra que Jesus usa literalmente significa isso, é Abba. E Abba é uma forma carinhosa de você se referir ao seu pai. Então é como se Jesus estivesse falando, cara, quando você quiser falar com Deus, Senhor do universo, você vai falar assim, papai, eu estou aqui para falar com você. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Você é o meu papai. Sabe quando uma criança entra, às vezes ela está aprendendo a falar ainda e ela fala, papá. Ela nem sabe falar pai ainda direito, ela nem sabe falar, mas o pai, ele faz o esforço para poder entender aquilo que aquela criança está falando. E teve um dia que eu ouvi um cara falando, e ele falou, essa história, esse povo que canta essas músicas de intimidade com Deus, de que eu quero abraçar, quero sentir teu abraço, sentir teu beijo, que história é essa? Deus é santo, cadê a reverência? Cadê o respeito? Deus é assim, é a distância, é Senhor, Deus é exaltado. Esse negócio de beijar Deus, o quê, rapaz? Negócio de paixão, eu te amo, que história é essa? Cara, o pai é meu, eu beijo ele a hora que eu quiser, eu abraço ele a hora que eu quiser. Uai. Se eu quiser falar que eu amo ele, eu falo. Se eu quiser falar que ele é bonito, eu falo. Se eu quiser falar que ele é cheiroso, eu falo. Eu tenho liberdade para falar com meu pai. E como filho, a gente tem que ter liberdade para falar com o nosso pai. Aí, tem outras coisas que o pessoal costuma falar, você já deve ter ouvido. Mas você não recebeu, deve ser porque você não orou direito. Quem já ouviu isso aqui? Não, porque assim, quando você for orar, você tem que primeiro começar adorando a Deus. Aí você adora a Deus, Depois que você já adorou bastante, aí você vai para o próximo passo no algoritmo, que é agradecer a Deus. Aí você começa a agradecer. Agradeceu. Terminou de agradecer, aí sim você já maciou o coração de Deus, agora você pode fazer seus pedidos ali. Aí você vai, Deus, então, preciso disso e tal. Aí depois que você
terminou de pedir, você volta para a adoração, porque aí você vai de novo, né? Ah, Deus, não, beleza. Só porque você falou isso, eu vou... Caramba! Presta atenção, os pais, de novo, vocês vão me ajudar bastante nessa mensagem. Pais, se teu filho de 2 anos, de 1 ano, que nem sabe falar, balbucia alguma coisa ali, pai, aí você chega lá, o que foi, meu filho? Não estou te entendendo direito. Por favor, conjugue o verbo certo, fale da forma correta, porque eu não estou conseguindo te entender. E aí sim eu vou poder te ajudar, aí sim eu vou te dar aquilo que você está precisando. Alguém faz isso? Mas o filho nem fala nada direito, e o pai ele faz o esforço para ser entendido, e o filho pode até gritar, ele só gritou, falou, papai! E o pai já está lá, fala, meu filho, o que aconteceu? Né? Quando tem um bebê recém-nascido, as mães são craques nisso, gente. O bebê chora, aí a mãe, não, isso aí tá com fome. Como assim? Como assim? Não, isso aí é pirraça. Para mim, tudo é pirraça. Eu não consigo entender, eu não sei se tem um agudo diferente que o bebê dá ali, que ela consegue identificar, mas a mãe, só do bebê chorar, ela já consegue identificar o que o bebê precisa. Agora, Deus, não, Deus a gente tem que falar a coisa certa, na ordem certa, porque senão Ele não vai entender e não vai abençoar a gente. Caramba, faz sentido isso, gente? Deus, Ele faz todo o esforço para entender a sua oração. Você pode orar todo errado. Não existe certo e errado quando é falar com Deus, é falar com Ele. Fala com Ele e Ele vai te entender e Ele vai te responder. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é uma palavra chique que a gente usou para chamar. Todo aquele que chamar o nome do Senhor, todo aquele que gritar o nome do Senhor será salvo. Qual é o nome que você tem que gritar? Abba, Pai. Se você estiver passando por alguma dificuldade, você não sabe como orar, você não sabe o que falar, simplesmente grite, Pai! E Ele vai correr para te ajudar, para te dar a solução, para te dar a resposta. Aprenda a falar com o seu Pai. Ser filho é ter intimidade e liberdade com o Pai. Liberdade para entrar na presença dEle, para conversar com Ele, para cantar para Ele, para dançar para Ele, para falar com Ele tudo o que está no seu coração. É um diálogo, é uma conversa. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fiquei chocado que o pessoal falava, se referia a Deus como você. Fiquei, caramba, que negócio é esse? Cadê o respeito? Sempre aprendi que com Deus era Senhor, ou então tu, na conjugação correta, né? Tu és, tu vais. Tem gente que até costuma falar vós, tipo assim, que não é só um, é plural, então, vossa senhoria, ou sei lá, caramba, toda uma formalidade. Eu não chego para o meu pai e falo, pai, tu queres ir em tal lugar comigo? Eu não falo assim. Então, foi uma liberdade muito grande que eu adquiri no meu relacionamento com Deus, quando, eu entendi isso. Deus, eu posso falar com Ele, Ele é meu amigo, Ele está comigo, Ele é meu pai. Tenha liberdade para falar com seu pai. E quando você desenvolve um relacionamento, tem um outro ponto que é essencial, que é confiança. Sem confiança não existe relacionamento. E a gente precisa aprender a confiar e descansar no nosso Pai. Sabe, lá em Romanos 8,15, que foi o primeiro versículo que a gente leu, primeiro ele fala, vocês receberam um Espírito que os torna filhos por adoção. E no versículo 16 ele fala que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em cada versículo, Paulo usa uma palavra diferente para filhos. No versículo 15, ele usa a palavra huios, ou ruios, eu não sei falar grego, então desculpa aí, mas é huios. E é alguém que é filho legitimamente, um herdeiro biológico ou adotivo, é alguém que é legalmente filho. E no versículo 16 ele usa outra palavra, que é teknon ou teknon,
que é uma criança vivendo em total dependência, literalmente como um bebê que depende totalmente do pai. Se você não entendeu muito bem o que é Tecnon, eu vou te mostrar. É isso. Eu sabia que eu ia ganhar todo mundo com essa imagem, eu sabia. Oh, que lindo. Isso é Tecnon, gente. Tecnon é uma criança, um bebê totalmente dependente, totalmente descansando no pai. Esse bebê ele não consegue se alimentar sozinho, ele não consegue ir aos lugares sozinho, esse bebê ele não consegue ir ao banheiro sozinho, ele não consegue fazer nada sozinho, ele é totalmente dependente do pai. E é um paradoxo isso, porque Deus quer, em vários lugares a Bíblia fala isso, que Ele quer que a gente seja filhos maduros, que a gente cresça, que a gente amadureça na nossa fé, mas Ele quer que isso aconteça no nosso relacionamento com as outras pessoas. Então você tem que amadurecer realmente, né? Se a pessoa, poxa, te magoou, você tem que ser maduro o suficiente para chegar e vencer aquilo e perdoar aquela pessoa. Você tem que ser maduro o suficiente para aprender a discernir a palavra, o que é do Espírito Santo, o que não é, aprender a tomar as decisões. Você tem que ser maduro nisso. Mas no seu relacionamento com o Pai, é assim que Deus quer que você fique. Essa é a imagem que você tem que ter na sua mente. Você não é apenas filho de Deus, você é o bebezinho de Deus. Vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala, guti-guti. Você é o bebezinho de Deus. Quero que você se enxergue não apenas como um filho adolescente de Deus, ou filho em meia idade de Deus. Não, você é o bebezinho de Deus. Alguém que confia, alguém que depende totalmente. Deus, sem você eu não consigo fazer nada. Pai, sem você eu não consigo viver. Sem você eu não consigo ir aonde você quer que eu vá. Sem você eu não consigo fazer aquilo que você quer que eu faça. Sem você eu não consigo viver. Agora, olha bem para essa foto, olha bem para essa criança, para esse bebê. Você consegue ver algum sinal de ansiedade ali? Você consegue ver algum sinal de dúvida, de preocupação? Será que ele está ali pensando, gente, será que minha mãe vai ter leite para me dar hoje? Será que meu pai tem trabalho? Porque né, a crise tá complicada, né? Não sei se meu pai tem trabalho e vai ter dinheiro para comprar fralda para mim. Eu vou ficar sujo, vou ficar assado. Será que ele está ali? Nossa, será que o berço vai estar arrumado para mim, para eu chegar e para eu deitar? Será? Você consegue ver um bebê pensando isso? Um bebê preocupado, ansioso, né, cheio de dúvida. Não, será que meu pai me ama? Será que meu pai é capaz de cuidar de mim? Você vê esse bebê dessa forma? Você vê uma pessoa, uma pessoinha, um pedaço de gente totalmente confiante. E o trabalho que ele tem é descansar, comer, chorar, né, acordar a mãe. Aí quando ele fala assim, aí a mãe se derrete, todo mundo se derrete. O trabalho dessa criança é descansar, o trabalho dessa criança é confiar, é depender. O seu trabalho é descansar em Deus. O seu trabalho é confiar no seu pai. Sabe, os filhos confiam no pai. Tem um filme muito legal, A Procura da Felicidade. Não sei se você já viu esse filme. Foi o primeiro filme que Deus falou comigo, né, tipo, em um filme. E ele não é um filme cristão, é um filme normal, secular. E eu achava que Deus só podia falar assim na pregação, né, na Bíblia. E esse dia, Deus falou comigo. Tem uma cena no filme que, se você não viu esse filme, vou fazer um breve resumo. Ele é um pai que ele está passando por uma crise financeira e é só ele e o filho. A mãe abandonou eles e ele faz de tudo ali para conseguir suprir para aquele filho. E eles passam muitas dificuldades, mas eles estão sempre ali juntos, sempre caminhando juntos. E tem uma cena no filme que ele precisa ficar de noite trabalhando e eles estão num albergue, num hotel assim meio baixo custo, né? E que chegava certo momento que eles apagavam a luz do quarto e só tinha luz no corredor. E esse pai precisava ficar à noite trabalhando, então ele ia deixar o filho no quarto e ia ficar na porta do quarto trabalhando. E aí o filho, não pai, eu estou com medo, eu quero que você fique aqui e tal, não quero que você vá, não quero que você vá. E o pai fala,
filho, eu vou ficar aqui na porta. Não, pai, eu quero que você fique aqui, tal. Aí ele fala, filho, você confia em mim? Ele dá meio que uma sacudida no menino, assim, fala, você confia em mim? Você confia em mim? E aí o menino, assim, chorando, ele fala, pai, eu confio em você. E ele fica tranquilo e vai dormir. E ali eu, cheio das minhas dúvidas, cheio das minhas ansiedades e questões muito comuns, que eu creio que todo mundo aqui passa por isso. E aí eu ouvi Deus, como se Deus estivesse me sacudindo ali, filho, você confia em mim? Você confia em mim? E eu comecei a chorar, falei, pai, eu confio em você. Eu confio em você. Os filhos confiam no pai. Ser filho é confiar no seu pai. Ser filho é descansar no seu pai. Ser filho é entender que o seu pai é capaz de te suprir. O seu pai é capaz de te segurar. O seu pai é capaz de te segurar. Ele é capaz de te suprir. Ele é capaz de te fazer vencer. De te fazer chegar onde você precisa chegar. E quando você aprende a confiar no pai, isso te dá uma ousadia. E você aprende a se lançar como um filho. Quando eu era criança, eu costumava fazer uma coisa. Não sei se às vezes seu filho faz isso com você, mas às vezes eu estava numa plataforma aqui como essa e meu pai estava aqui embaixo. E às vezes ele estava conversando com outra pessoa e eu nem avisava para ele. Eu simplesmente chegava e pulava. E eu tinha certeza, toda a convicção no mundo, que o meu pai, ele tinha olho nas costas e ele ia conseguir me segurar. E no final ele dava um jeito assim, mas segurava. E às vezes eu até pegava ele desprevenido, mas eu tinha plena confiança que o meu pai, ele ia me segurar. Eu nunca tinha dúvida, não, caramba, será que meu pai é forte o suficiente para me segurar? Não, meu pai era maior do que a vida, né? Eu tinha, sei lá, eu era uma criança e para mim, quando a gente é criança, o pai é aquele gigante, é aquele cara que é forte e imbatível. E eu tinha simplesmente certeza de que meu pai sempre, todas as vezes, ia me segurar. E com Deus, a gente tem que ser assim. Quando a gente entende que nosso pai, ele cuida de nós e que a gente pode confiar nele, isso dá para a gente ousadia, para a gente vencer, para a gente ir além. Para a gente romper limites, como o Fragalha acabou de pregar recentemente, ousadia e confiança para romper limites. Todo pai, ele anseia por ver o seu filho rompendo limites. Nenhum pai gosta de ver o seu filho trancado num quarto, sem fazer as coisas, sem experimentar as coisas, porque está com medo de falhar ou está com medo de errar. E muitas vezes a gente fica assim, mas caramba, eu tenho essa decisão tão grande para tomar, e se eu errar? Deus me deu um chamado, Deus me deu uma missão, e caramba, e se eu decepcionar Deus? E se eu decepcionar as pessoas? O que as pessoas vão pensar de mim? E muitas vezes a gente anda na vida como se a gente estivesse numa constante audição, esperando que alguém nos aprove, esperando que alguém nos dê um selo de aprovação e dizendo, não, é isso aí, você conseguiu, você é vencedor, você é vitorioso. Mas e se a gente andasse como Jesus andou? Em Mateus 3, quando Jesus foi batizado nas águas, quando ele saiu das águas, veio uma voz do céu que dizia, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso aconteceu muito antes de Jesus fazer qualquer coisa no ministério dele. Então, antes de Jesus ir fazer qualquer coisa, ele já tinha a aprovação do Pai. E se você soubesse que não importa o que você faça, você já tem a aprovação do seu Pai. Se você fosse para uma prova, imagina que você vai para uma prova, e aí você começa aquela prova já sabendo que a vaga é sua. Você entrou num concurso, e você já sabe que a prova, você já foi aprovado naquela prova. Com que confiança você faria essa prova? Eu não estou falando para você, né? Vou chegar e vou marcar tudo D de Deus e problema, né? Não. Por favor, faça a prova corretamente, tá? Mas se você soubesse que você já era aprovado, você não ia ficar, ai meu Deus, e agora? Será que eu vou passar? Minha vida depende disso. Não, você simplesmente
você ousaria, você iria com confiança. Sabe, o pai, o seu pai, ele ama ver você rompendo limites. Ele não quer te ver encostado num canto, com medo, com dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu vou decepcionar a Deus? Não tem nada que você faça que possa decepcionar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente, Ele já sabe tudo o que você vai fazer, de antemão. E mesmo assim Ele escolheu te amar. Ele escolheu sorrir para você e dizer, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ele já tem orgulho de você. Ele já sorri, ele já olha, pega Gabriel lá no céu, fala, Gabriel, olha ali, aquele é meu filho, cara. Sabe, um pai cheio de orgulho, quando o filho forma na faculdade, ou quando o filho, às vezes nem precisa formar na faculdade, o filho faz um desenho, é um rabisco, é assim, um hieróglifo, você não entende nada, mas ele chega, caramba, meu filho é o Picasso, cara, meu filho é o próximo Picasso, ele é um artista. É assim que o seu pai te vê. Às vezes você faz uma coisa que não é nada demais, mas o pai já está olhando e falando, caramba, esse é o meu filho, eu amo esse cara. Deus está olhando para você e falando, eu amo esse cara, esse é meu filho. E se a gente vivesse a vida dessa forma, com essa confiança, com essa segurança, sabe, meus pais, eles fizeram de tudo para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. E eu falei brincando, né, agora ele pede para eu depositar na conta dele, mas quantas vezes eu já precisei e ele tirou do que ele tinha para poder me dar. Às vezes meu pai e minha mãe, eles se privavam de coisas para a gente, eu e meus irmãos, a gente poder ter um futuro, para a gente poder ser alguém na vida, fazer uma faculdade, estudar. E o seu pai do céu é a mesma coisa. Ele é capaz de fazer de tudo para te ver rompendo, para te ver vencendo. Ele fez de tudo. Ele pegou o único filho dele, o filho que ele amava, e ele entregou esse filho por você, porque Ele te ama, porque Ele queria ter um relacionamento com você, porque Ele queria te ver vencer, te ver avançando. Imagina como Ele fica quando Ele vê, caramba, você está escondido num canto, acuado, com medo, cheio de ansiedade, cheio de dúvida, cheio de medo do que vai acontecer no futuro, e se eu errar, e se eu falhar, deixa eu te falar, erro faz parte do percurso. Você vai errar, você vai falhar. Mas todas as vezes que você falhar, o seu pai está lá para te levantar de novo, para te falar, vamos, você consegue. Se você estiver disposto a errar mais uma vez, você vai chegar no sucesso. Se você estiver disposto a falhar mais uma vez, a próxima vez pode ser a vitória. A ousadia nasce de uma consciência de que somos amados e aprovados pelo nosso Pai. Quando a gente entende isso, a gente ousa. Não importa, se eu errar nessa decisão, o meu Pai me ama, Ele é capaz de transformar a pior das maldições em bênção. Ele é capaz de transformar tudo. O meu Pai é grande o suficiente para me segurar, para me fazer vencer. O meu Pai é grande o suficiente para me fazer chegar onde Ele precisa que eu chegue. E eu vou me lançar, eu vou pular. E sabe o melhor? É que Ele não tem olho só nas costas, o olho dele está em todo lugar. Onde você for, Davi fala que se você estiver no mais profundo abismo, Ele está lá com você. Se você estiver no meio da morte, no meio da escuridão, não importa onde você esteja, o olho de Deus te vê e Ele está lá para te segurar. Sabe quando a criança ela chega e fala assim, cara, o meu pai é maior do que o seu pai. Alguém já brincou disso? O meu pai é mais forte que o seu pai. Não, o meu pai tem um carro maior do que o seu pai. Não, o meu pai pode pegar o carro dele e passar por cima do carro do seu pai. E aí começa a ficar aquela briga. Cara, você pode dizer, o meu pai é maior. O meu pai é o Rei dos reis, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei do universo. E eu quero te convidar. Hoje, o que está te afligindo? O que está te afrontando? Você chegar para essa coisa e falar, olha, o meu pai é maior. O meu pai é maior. Olhe para a enfermidade e diga, o meu pai é maior que você. Olhe para a ansiedade e diga, o meu pai é maior que você. Olhe para a dúvida e fale, o meu pai é maior do que você.
Olhe para a depressão e fale: depressão, o meu pai é maior do que você. O meu pai é maior, o meu pai é forte o suficiente, o meu pai é grande o suficiente, o meu pai é poderoso o suficiente para me fazer vencer e para me fazer chegar onde ele precisa que eu chegue, para me fazer chegar e viver em vitória. Esse é o nosso pai. Eu quero te convidar a ousar. O seu pai já te ama, ele já te aprovou, por isso você pode ousar. E o melhor é que você não está sozinho nessa jornada. Porque o mesmo versículo que a gente leu fala que Deus enviou o Espírito dele para habitar no nosso coração. E esse Espírito testifica no nosso coração que nós somos filhos. Entenda o seguinte: como Deus sabia que você naturalmente não saberia como ser filho, Ele enviou o Espírito do Filho dele para habitar dentro de você. E o tempo todo ele está lá dentro clamando: Abba, Pai, Abba, Pai. Você não sabe o que falar, ele está lá dentro falando: Abba, Pai, Papai. Ele está lá dentro todo dia, todo momento. Se você parar e escutar, ele vai estar lá dentro falando: você é um filho amado. Você é um filho precioso. O Pai te ama. O Pai está com você, você é um filho. É assim que o filho age. Um filho, ele se relaciona com o pai. Um filho, ele ama o pai. O filho, ele depende do pai. O filho confia no pai. O filho se lança. O filho tem ousadia. E o tempo todo, se você parar e ouvir a voz dele lá dentro, é uma brisa suave, mas ela está falando: eu estou com você. Eu te amo. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Se você conseguir ouvir essa voz, assim como Jesus ouviu quando ele saiu das águas, o seu sucesso vai depender disso. Se você conseguir ouvir essa voz, você vai ser capaz de fazer tudo o que Deus te criou para fazer. Você vai ser capaz de ser tudo o que Deus te criou para ser. Você não está sozinho nessa. Você tem o Espírito do Filho. E cada vez que você se conecta com o Espírito Santo, nessa semana a gente vai ter a semana do Espírito Santo. Eu quero te convidar a vir todos os dias, se você puder, se conectar com o Espírito Santo, porque cada vez que você se conecta com Ele, você entende: eu sou um filho amado. Todas as vezes você vai sair com essa confiança: eu sou um filho amado, em quem Deus tem muita alegria. Eu quero te convidar a viver com isso, a viver com essa confiança, a viver sob essa perspectiva. Sabe, eu estou falando para você, mas eu preciso aprender isso. Primeiro, ao ouvir essa palavra, antes dela chegar aí, ela chega mais rápido no meu ouvido. E eu preciso ouvir isso, eu preciso aprender isso. No meu dia a dia, nas decisões que eu tomo, na ansiedade que vem no trabalho, ou na família, no dia a dia, nas coisas que vêm afligir. Quantas vezes eu me pego tendo uma mentalidade de performance, uma mentalidade de servo e não de filho, uma mentalidade de dúvida, e eu falo: caramba, mas peraí, Deus é o meu pai. E quando a gente lembra disso, tudo transforma. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu realmente acredito que o que a gente ouve aqui no domingo tem que valer para a nossa segunda-feira, tem que valer para o nosso dia a dia. Então eu quero te convidar a praticar isso, a não sair daqui como um expert teórico. Eu sei tudo sobre o Filho de Deus, ele falou lá 4 pontos, é isso. Não é teoria. Eu quero te convidar a praticar isso, praticar essa consciência. Eu sou um filho amado. E essa semana, se você não souber o que orar, simplesmente fala: Pai, eu pertenço a Ti. Pai, eu confio em Ti. Papai, eu estou aqui. Me ensina a ser filho, me ensina a ser amado, me ensina a confiar, me ensina a depender. Deus, nós confiamos em Ti. Se você puder ficar de pé. Nós confiamos no Teu amor, nós confiamos na Tua graça, nós confiamos, Pai, que Você nos ama. Ajuda a gente a viver com essa certeza, Pai. A certeza do Teu amor, a certeza de que Você é por nós, a certeza de que Você pagou um alto preço para nos ter, para estar junto com a gente.
para que a gente pudesse não apenas entender sobre o que é ser filho, mas viver como filho, viver os direitos do filho, viver, Pai, tudo que você conquistou para nós na cruz, Deus. Você conquistou paz, você conquistou alegria, você conquistou um relacionamento contigo, Pai. Você não nos comprou, Deus, para que a gente fosse empregado. Você não nos comprou para que a gente ficasse jogado num canto, acuado, com medo. Você nos comprou para que a gente vivesse ousadamente, com confiança de que você é por nós, de que você é capaz, de que você é mais do que você nos faz mais do que vencedores, de que nós podemos confiar e viver a realidade de ser filho. Nós confiamos em Ti, Pai.